Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus que vai gerar estimulação cerebral profunda, pois a palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Pode confiar. E eu desejo que você que está conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, se sinta à vontade. O Espírito Santo vai ativar você para uma vida cristã abundante. E nesse momento especial, eu vou compartilhar significado e conteúdo do despertar. Se sente preparado para ouvir? De acordo com o relógio de Deus, é hora de você despertar. É só você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. É hora de acordar e não dormir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Diz o apóstolos, Paulos, que é o nome grego. O despertador de Deus está soando por todos os lados em nossas vidas. O apóstolo Paulo fez soar o alarme no primeiro século e nós, cristãos, precisamos fazer o alarme hoje soar em nossa era. A vida é curta demais. A eternidade, seja na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ou no inferno, é longa demais. As almas são preciosas demais. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maravilhoso demais e transformador. O cristão não pode viver anestesiado pela presente era, numa espécie de torpor espiritual. O dia da parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não pode apanhar você de surpresa, já que ele vem como ladrão, inesperadamente. Não somos filhos da noite, mas filhos do dia. O cristão não pode, de igual forma, viver na prática de pecados que anestesiam a consciência e lhe roubam a percepção espiritual. Você precisa anunciar Jesus Christos Hios Theosote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em todo o tempo, a seus amigos em seu canal de comunicação. É hora de um verdadeiro espetacular mergulho e se preparar para ser pescador de homens no ano de 2025.
Você consegue, quando você diz eu posso, começou a poder. Pense nisso. Que tal agora cuidar de sua saúde emocional, mental e espiritual? Ainda dá tempo. Estamos no segundo mês do ano de 2025. Aproveite o que há de melhor na palavra terapêutica de Deus. Você vai gostar do resultado. Muitos benefícios espirituais advirão. Se você é um cristão verdadeiro, vai melhorar a sua vida em todas as áreas. Mas para isso, você precisa se livrar de tudo aquilo que está te impedindo no segundo mês do ano de 2025. Você sabe o que é e precisa dar um basta nisso. Se essa for a sua decisão, o seu desejo, você vai experimentar o verdadeiro despertamento espiritual em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse é o momento. Você sabe que estamos nos últimos dias, como diz o apóstolo Paulo, há cristãos seguindo o exemplo de Sansão, adormecidos nos braços de Dalila. Há muitos cristãos vivendo um cristianismo tão indiferente, distante, frio. É hora de um testemunho mais ousado que glorifique e exalte o nome de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Desperte, acorde. Você precisa obedecer a essa ordem divina. Essa é uma ordem marcada por urgência. Os cristãos precisam abandonar o cristianismo sonífero, o cristianismo anestesiado, o cristianismo distante, o cristianismo que não reage. Todas as vezes na história eclesiástica que a Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, experimentou despertar espiritual, vidas foram conduzidas à salvação e à consagração pessoal e redescobriram o apóstolo Paulo e se entusiasmaram de novo com a música de sua mensagem. Pense mentalmente. O Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressurreto, que habitava no apóstolo Paulo e que se manifestava em seu fervor, era só um tempo alarmante para o inferno, o capital necessário para a expansão da igreja e o motivo da alegria do coração de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa voltar os ouvidos da consciência e da alma para entender e atender a mensagem profética da palavra terapêutica de Deus. Os brados ecoados no passado longínquo vão encontrar ouvidos que os atenda à chamada à restauração ao despertar. A restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente e não pobremente em seu coração e ainda mais em sua mente. Consegue obedecer a essa ordem divina?
Vou destacar aqui agora 3 verdades teológicas importantes sobre Deus. Em primeiro lugar, Deus é imutável em seu ser. Deus é o mesmo sempre. Deus não tem começo nem fim. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Em Deus não há variação nem sombra de mudança. Deus não tem picos de crise. O homem que tem. O amor de Deus por nós não passa por baixas. Eu e você não podemos fazer nada para Deus nos amar mais, nem deixar de fazer coisa alguma para Deus nos amar menos. O amor de Deus por nós é eterno e incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Pense nisso. Segundo lugar, Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao compromisso que assume. Como filhos de Jacó, trazemos suas marcas, somos inconstantes. Contudo, ainda que sejamos infiéis, Deus não nega a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus prometeu ser o seu Deus para sempre. Deus prometeu nunca te abandonar. Deus te disciplina e lhe corrige para o seu próprio bem. E às vezes a correção, a disciplina do Senhor é dolorosa, mas tem um processo terapêutico. Guarde essas palavras em seus corações e em suas mentes. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. A imutabilidade de Deus é a causa de não sermos destruídos. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, estaríamos arruinados, consumidos. A nossa inconstância não abala a imutabilidade de Deus, enquanto que o amor perseverante de Deus é que nos dá a garantia da salvação. A segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. A segurança da salvação não se apoia no frágil bordão da nossa instabilidade, mas no rochedo firme da imutabilidade de Deus. Permita que essas palavras permaneçam em seus corações, em suas mentes. A imutabilidade de Deus. Agora, quer saber como se manter desperto? Mantenha-se bem ativo em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Evite obras que pertencem à escuridão. Reconheça o perigo da sonolência espiritual. Tente novas maneiras de pregar, anunciar, testemunhar o Evangelho glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Lembre-se da importância de seu ministério, seja de oração, pregação ou outros sentidos. Desperte aqui agora para uma vida de oração e fica conectado à oração. Muitos cristãos precisam despertar do desenvolvimento da unidade cristã, pois alguns são facciosos. Ajudar pessoas a despertar do sono espiritual requer uma habilidade contínua como verdadeiro espadachim da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção, existe na teologia alguns tipos de sono espiritual.
Se sente preparado ou preparada para ouvir? É possível que hoje tenhamos o maior índice de cristãos frequentando a igreja com mais baixo nível de espiritualidade em todos os tempos. A maioria são religiosos. Ouça nesse momento o primeiro sentido do sono espiritual. O sono do desânimo, lá no profeta Elias. Ouça a ordem de Deus: levanta-te para comer. Por longa será a tua caminhada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Segundo sentido do sono espiritual. O sono da desobediência, lá no livro de Jonas. Jonas, porém, descer ao porão, onde se deitou e dormia em profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Terceiro tipo de sono espiritual. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chama a igreja em Laodiceia ao despertamento espiritual profundo. Conheço as tuas obras. És morno, és um coitado, és um miserável, és um pobre, cego e nu. Como se sente nesse segundo ano do mês, como se sente nesse segundo mês do ano de 2025, o mês de fevereiro? Se sente que precisa mudar algumas coisas em sua vida? Sente que está vivendo uma religiosidade sem espiritualidade, sem um compromisso profundo em oração e com a leitura da palavra de Deus e com a igreja de Cristo Jesus? Quer mudar essa realidade? Quer substituir as crenças limitantes, os maus hábitos, os maus vícios? Chegou o momento. Se consagre a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Permita que a palavra terapêutica de Deus transforme aquelas áreas de sua vida que você acha difícil de transformar. Jesus é o transformador imbatível. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. A solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. E Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe a sua vida, aqui e agora, onde você está conectado para a glória do nome dele em Cristo Jesus. Amém.